Meus amados irmãos e irmãs, vamos abrir as nossas Bíblias lá em Marcos capítulo 4, verso 35 ao 41. Eu terminei uma série de mensagens com vocês sobre a igreja de Laodiceia. Espero que você possa depois assistir com calma. Quem ouviu, não precisa de novo, mas alguns que não vieram, você vai ter a oportunidade. Mas agora eu quero começar uma série de mensagens sobre outro tema. Eu quero falar sobre a fé. Eu quero, em nome de Jesus, incentivar você a crescer na sua fé, a ter uma relação de fé mais intensa com o Senhor. E eu quero então, nessa noite, nessa primeira mensagem, eu quero falar sobre tendo fé e não medo. Porque justamente a fé vai na contramão do medo. A fé, ela acredita quando todo mundo está inseguro. A gente, por exemplo, se lembra de um dos atos de fé mais extraordinários na história bíblica. Um deles, não é o maior, mas um deles, é aquele de Davi com Golias, quando todo o exército de Israel estava paralisado pelo medo diante de um gigante. E um rapaz de aproximadamente 15 a 17 anos, é o que Davi tinha no máximo naquele período, ele chega diante daquela situação e ele tem uma atitude de fé e não de medo. Ele tem um coração cheio de confiança em Deus e não de medo. E a fé de Davi foi coroada com a vitória. A fé de Davi não apenas foi coroada com a vitória, como ela entrou para a história da humanidade, para a história da Bíblia, como um dos feitos mais extraordinários. Num campo de batalha, com um homem experiente na guerra, um garoto, um adolescente, prevalece, sem armas cortantes, sem lança, sem flecha, apenas com uma funda e uma pedra, para mais uma vez demonstrar que quando Deus quer livrar o seu povo, Ele não precisa de grandes coisas, Ele precisa de um homem e de uma mulher que tenha fé, de um homem e de uma mulher que creia na sua palavra. E quando você e eu temos o coração cheio de fé, milagres vão acontecer na sua vida, milagres vão acontecer na sua casa, milagres vão acontecer na sua vida profissional, porque a fé produz o sobrenatural. Aliás, quando você e eu lemos a Bíblia, lá em Hebreus, ele é claro em dizer no capítulo 11 que sem fé é impossível alguém agradar a Deus. Então, a fé é algo, amados, que traz contentamento ao coração de Deus, porque quando nós temos fé, nós manifestamos confiança no Senhor e na sua palavra, independente da circunstância. A circunstância que te cerca pode ser complicada, pode ser desafiadora. A circunstância que está diante de você pode estar declarando com aquela cara feia que você não vai vencer, não vai superar, que não tem jeito. Mas quando o seu coração está cheio de fé, a circunstância pode ter a carranca que for, a cara feia que tiver, você vai prevalecer, porque a fé gera o sobrenatural. É interessante que quando nós lemos o capítulo 11 de Hebreus, nós vemos uma fila enorme de heróis da fé, e todos eles venceram. Por quê? Porque tinham uma grande confiança em Deus. Quando tudo era contrário, eles confiaram em Deus. Algo extraordinário. Davi foi um desses homens que confiou em Deus. Quando nós olhamos para outras situações na Bíblia, nós vemos como as pessoas confiaram em Deus e receberam uma intervenção extraordinária, única, e que nós celebramos até aos dias de hoje. Quando Jesus estava diante das irmãs de Lázaro, elas haviam perdido alguém da sua casa, um familiar que ela amava, o seu irmão, e elas disseram: Jesus, se tu estiveres aqui, meu irmão não teria perecido, morrido. E Jesus disse a ela o quê? Se creres, verás a glória de Deus. Se você tiver fé, você vai ver sinais e coisas sobrenaturais acontecer na sua vida. E de fato, elas presenciaram algo extraordinário, um morto ressuscitar no quarto dia.
Porque para os judeus, se ele ressuscitasse no terceiro dia, ele não estaria morto, porque eles acreditavam que até o terceiro dia o cara podia estar num transe, num negócio qualquer diferente. Então Jesus esperou o quarto dia, porque no quarto dia eles davam um veredito: está morto mesmo, e o morto ressuscitou. A fé, ela vai na direção contrária do medo. Por isso que as pessoas que alcançam grandes conquistas são aquelas pessoas que têm fé, coragem na presença de Deus. Dito isto, vamos ao texto bíblico, Marcos 4, 35 ao 41. Veja o que está acontecendo aí. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este? Nós até cantamos, né? Quem é este? Quem é este? Que até o vento e o mar lhe obedecem. Amém. Vamos orar. Senhor, nós te damos graças pela tua palavra, te louvamos porque ela é luz para os nossos pés, é lâmpada para o nosso caminho. A tua palavra, ela orienta a nossa vida. E nós te pedimos, Espírito Santo, que nessa noite o Senhor possa agir no nosso meio de uma maneira, ó Deus, extraordinária, como o Senhor tem feito sempre. Que o Senhor possa quebrar todas as cadeias, que o espírito de incredulidade e de resistência à tua palavra tenta levantar entre nós. Que nesta noite nenhum coração seja roubado da palavra da fé, que a palavra da fé alcance os nossos corações, as nossas vidas, e possam gerar frutos que glorifiquem o teu nome. Nós oramos abençoando a tua igreja, abençoando o teu povo, abençoando cada pessoa que vê, assiste e escuta esta mensagem pela internet. Nós abençoamos essas pessoas em nome de Jesus, amém. Meus amados irmãos, esse texto aqui nos diz, é um texto muito conhecido, nos fala que Jesus estava pregando a palavra de Deus ali na beirada do mar da Galileia, e depois de pregar a palavra do Senhor, ele toma uma decisão, ele quer atravessar o mar da Galileia, sair de um lugar para o outro, e ele despede a multidão, ordena aos discípulos que entrem no barquinho, e eles então entram naquele barco, e Jesus junto com eles, e o texto bíblico nos relata que, além de Jesus entrar no barco, aquela multidão, ou parte dela, também decidiu acompanhar Jesus, porque Jesus estava sempre sendo acompanhado por um grupo grande de pessoas. Aonde Jesus ia, havia uma multidão caminhando com ele, uma multidão que queria realmente escutar a sua palavra, uma multidão que realmente queria receber a sua palavra, mas havia também uma multidão que estava interessada apenas nos milagres, havia uma outra parte da multidão que estava apenas interessada em se alimentar bem, porque Jesus já tinha multiplicado pães e peixe, e afinal de contas comer de graça é muito bom. E eles estavam sempre esperando alguma coisa boa vindo de Jesus, ou comida de graça ou milagre, não é? Só que nessa travessia do mar da Galileia, a Bíblia diz que de repente um vento forte começou a soprar. E é impressionante, irmãos, porque, como eu disse aqui hoje, eu já tive algumas vezes no mar da Galileia navegando por lá, e é um mar de água doce, não tem onda, é um mar tranquilo, mas de repente, sem maiores explicação, desce um vento do Monte Hermon, pega pelo vale entre as montanhas e começa a soprar sobre aquele lago de água doce, e as ondas sobem a alturas que dá medo na gente.
Você olha e você não acredita que é o mesmo mar, às vezes tranquilo e de repente agressivo e perigoso. E então o texto nos diz que eles foram surpreendidos no meio daquele lago por uma tempestade. Agora preste atenção, as tempestades da vida, elas são inevitáveis. As tempestades da vida, elas são inesperadas e muitas vezes impossíveis de serem administradas na minha e na sua vida. E a Bíblia diz que quando os discípulos foram pegos por essas tempestades de vento forte, provavelmente chuva também, eles tentaram superar esse vento forte e a fúria do mar com as suas forças, com o seu braço, remando de todos os modos possíveis. E você precisa entender que quem estava no barco não era qualquer pessoa, eram pescadores experientes daquele local. Pedro, Tiago, João, eles eram pescadores profissionais, nasceram e cresceram ali. Eles eram experientes em navegação naquele mar. Mas então, eles foram apanhados inesperadamente por ventos fortes e mar violento, e eles não conseguiram administrar aquele negócio. O barco estava se enchendo de água, e os discípulos estavam se enchendo de medo, por causa dos problemas que estavam acontecendo. E nesse momento, a Bíblia diz que eles gritaram, que eles se desesperaram, que eles clamaram. E o verso 38 diz que eles perguntaram a Jesus assim: mestre, você não se importa que a gente morra nesse barco? Jesus então, diz o texto bíblico, estava dormindo sobre o seu travesseiro. Jesus era daqueles que gostava de carregar o travesseiro dele, pelo que parece. Ele acorda, desperta, e ele então olha para a situação, e ele repreende o vento e o mar. E depois que ele repreende o vento e o mar, ele olha para os seus discípulos e diz assim: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? Jesus olha para esses discípulos e fica, de certa forma, indignado com a timidez deles, porque eles estavam sendo ensinados pelo próprio Cristo, e eles tinham autoridade, inclusive, para dar ordem àqueles mares e àqueles ventos, para se acalmarem, e não fizeram. Eles tinham autoridade, e Jesus então acorda, repreende, acalma tudo. Agora, a minha pergunta é: por que os discípulos deveriam ter fé e não medo? Por quê? Preste atenção. Em primeiro lugar, esses discípulos deveriam ter fé e não medo por causa da promessa de Jesus. No verso 35, Jesus havia dito aos seus discípulos o seguinte: olha a promessa dele: passemos para a outra margem. Está escrito aí, Jesus disse: passemos para a outra margem. A tempestade, queridos, ela não surpreendeu Jesus e nem pôde frustrar a sua ordem. O fato de Jesus estar comigo e com você não nos poupa de certas tempestades na vida, não nos poupa de certas experiências desagradáveis na vida, porque o céu não é aqui. Nós não estamos vivendo a realidade do céu ainda. Um crente que anda com Jesus, muitas vezes pode enfrentar tempestades terríveis na sua vida. Um crente em Cristo, muitas vezes pode ter experiências amargas e desagradáveis ao longo da sua vida. Isso não significa que Jesus não está com ele. Isso não significa que o rosto de Jesus está virado contra a sua vida. A tempestade, diz esse texto, ajudou os discípulos a entenderem que nós podemos confiar em Jesus nas crises inesperadas da vida que muitas vezes nos atingem. O texto diz que havia uma promessa de Cristo: passemos para o outro lado. Jesus queria ir para o outro lado, e quando Jesus promete, Ele cumpre. Quando Jesus diz, Ele realiza. Então aquele vento, aquele mar violento não iria impedi-los de chegar ao outro lado. A segurança deles era Cristo.
A segurança da fé daqueles homens é Jesus. A sua segurança e a minha segurança é Cristo. A sua e a minha segurança é Jesus. Você pode ter lutas, você pode estar passando por ventos fortes, você pode estar tendo de lidar aí com mares violentos na sua história, mas se o seu coração está em Cristo, tenha fé, você vai sobreviver. Quando Jesus dá uma ordem, diz aqui o texto bíblico, nada pode impedir que a sua vontade seja feita. Jesus vela pela sua palavra para podê-la fazer cumprir. Fé e não medo é o que nós devemos transmitir às nossas gerações que nos seguem. Fé é aquilo que o meu filho precisa ver na minha vida diante das tempestades. Fé é aquilo que a minha filha precisa ver na minha casa quando eu estou enfrentando dias complicados. Às vezes a gente vivencia momentos de muita angústia e nós precisamos ter o nosso coração pleno de confiança em Deus, pleno de confiança em Deus, semelhante àquela confiança que tinha Davi quando ainda era adolescente e teve que enfrentar Golias. Confiança como aquela que Moisés adquiriu, e fé como aquela que Moisés adquiriu por ordem de Deus, e chegar diante de um mar e tocar aquele mar com o seu cajado e crer que aquele mar ia se abrir, e ele creu. Ele vivenciou um milagre porque ele tinha fé, mesmo apesar de olhar para trás e ver que havia vindo sobre ele o maior exército da história moderna dele, da história que ele vivia, que era o exército do faraó do Egito. Não havia exército maior naqueles tempos, mais perigoso, mais bem preparado. Moisés tinha fé em Deus, e a fé dele em Cristo, em Deus, fez com que o mar se abrisse. A fé que ele tinha em Cristo fez não apenas que o mar se abrisse, mas que ele passasse a pé enxuto, e que depois também de passar a pé enxuto, ele viu aquele mar engolir o exército de Faraó. Eles que nunca tiveram arma na vida, depois que o exército de Faraó foi engolido e submergido nas águas do Mar Vermelho, eles colheram na praia do mar escudos, lanças e espadas. Foi assim que Deus equipou o seu povo para a guerra. Fé. A fé gera milagres e provisão para mim e para você. Em segundo lugar, esses homens deveriam ter fé e não medo por causa da presença de Jesus. Veja o que diz o verso 36, nos diz que aquele barco estava sendo atingido pela fúria do vento do mar da Galileia, mas aquele barco transportava o Filho de Deus. Diz aí o texto bíblico que o barco que levava Jesus, ele não poderia de maneira nenhuma afundar, porque ele transportava o Criador do universo, o sustentador da vida, aquele que controla as leis da própria natureza. O temor dos discípulos, diz aí o texto bíblico, não tinha razão de ser, porque Jesus estava com ele, ou com eles. Quando nós lemos, por exemplo, o Salmo de número 23, nós sempre gostamos de recitar esse Salmo, ou de lembrar dele em alguns momentos, mas o Salmo 23 diz algo interessante. Ele diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. Agora preste atenção, o motivo do salmista não temer mal nenhum não é porque o vale seria um caminho seguro, não é porque aquele caminho não tinha perigos, não era porque a circunstância que ele estava vivendo era fácil de enfrentar, mas porque ele tinha essa confiança de que ao atravessar pelo vale mal nenhum o alcançaria. A segurança, a confiança do salmista era porque a presença do Senhor Jesus era o seu amparo, era o seu sustento. A presença de Cristo enchia o seu coração de fé, e ele sabia que ainda que ele passasse pelo vale da sombra da morte, ele passaria ileso. Em Mateus 28:20, Jesus disse aos seus discípulos o seguinte: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Meus amados irmãos e irmãs,
na vida nós enfrentamos muitas lutas. Na vida nós enfrentamos muitos ventos contrários, perigos de toda sorte, costumam às vezes bater na nossa porta, mas a Bíblia diz que você e eu, nós não precisamos temer, porque se Jesus está conosco, nós temos segurança. Se Jesus está conosco, nós temos garantia de livramento. Ele não nos prometeu ausência de luta, não. Jesus nunca prometeu a discípulo seu ausência de dificuldade ou de luta, mas Ele nos garantiu vitória no final dessa luta. Ele não nos prometeu caminhada fácil, não. Jesus não prometeu a nenhum dos seus discípulos uma caminhada tranquila e sossegada, mas Ele nos prometeu que estaria conosco todos os dias. Ele nos fez uma das maiores promessas, que Ele seria a nossa companhia na jornada. É por isso que o apóstolo Paulo diz assim: se Deus é por nós, quem será contra nós? Então nós podemos ter fé, confiança no Senhor Jesus, na sua palavra, por causa da sua presença. Se Jesus está presente, você está bem. Se Jesus está presente, você está seguro. Se Jesus está presente, você pode estar vivendo momentos desafiadores, mas a sua vitória vai ser garantida no final dessa jornada. Em terceiro lugar, esses homens deveriam ter fé e não medo, por causa da paz de Jesus. Veja o verso 38 que diz aí o seguinte: e Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Veja só, irmãos, enquanto a tempestade soprava com toda a fúria, a Bíblia diz que Jesus estava dormindo, que Jesus tinha paz no meio da tempestade. Jesus dormia não porque ele desconhecia o perigo do mar da Galileia, ele dormia tranquilo no meio daquela tempestade, porque Jesus confiava na providência e no cuidado do Pai Celeste. Quando o nosso coração se enche de medo na luta, na dificuldade, naquele tempo que nós estamos passando, e que que nos intimida e mete insegurança no nosso coração, é porque o nosso coração se esvaziou de fé. Mas se nós, irmãos, ficarmos como Jesus, se nós estivermos na presença do Pai, a presença do Pai traz paz, a presença de Deus traz tranquilidade para o meu e para o seu coração, a presença de Deus, ela nos dá segurança. Quando o nosso coração se enche de medo na tempestade, é porque ele se esvaziou de fé. Ficamos alarmados, porque duvidamos que o Senhor Jesus está no controle quando a tempestade chega. Nós precisamos aprender a descansar em Deus, porque ainda que a situação esteja fora do nosso controle, entenda algo, ainda que a situação possa ter escapulido das suas mãos, ela está rigorosamente sob o controle de Jesus. Então é a presença do Pai Celeste que nos traz paz. Você e eu precisamos entender isso, ter um coração cheio de fé, porque esse coração cheio de fé confia plenamente no cuidado de Deus, e o cuidado de Deus traz paz. Quantas vezes a gente fica ansioso, quantas vezes nós ficamos angustiados, porque apesar de afirmar a nossa fé em Cristo e em Deus, a gente, quando não vê aquela situação que é ruim, que é desagradável, quando a gente não vê que ela, com o passar dos dias, das semanas, ela ainda não foi embora, a gente começa a ficar cheio de insegurança. Nós precisamos aprender a confiar mais no Senhor, aprender a confiar mais em Deus, porque quando nós confiamos em Deus, Ele traz paz para o nosso coração. Jesus estava dormindo, descansando, no meio de uma bagunça doida, 12 homens gritando dentro de um barco, remando para todo lado. Jesus dormia sossegadamente. Por quê? Porque ele confiava no cuidado de Deus. Continue confiando no cuidado de Deus, querido. Confie no cuidado de Deus. A sua confiança, a sua fé no cuidado do Senhor trará para você livramento, bênçãos sem medidas.
Em quarto e último lugar, esse texto diz que esses discípulos deveriam ter fé e não medo, por causa do poder de Jesus. O verso 39 nos diz que quando Jesus acorda e olha para aquele quadro de vento violento e mar agressivo contra aquele pequeno barco, Jesus disse ao mar: acalma-te. Jesus se volta para o vento e diz: emudece. E a Bíblia diz que tudo ficou tranquilo. É interessante que a expressão que Jesus usa para o vento é emudece, porque o vento tem voz, o vento fala. Você já ouviu a voz do vento? Dá cada medo, né? Quando pega um vento forte, o negócio enche a gente de medo, telha voando. De vez em quando você pega um vento aí de 100 km por hora, arranca telhado, dá prejuízo, né? É um negócio complicado. Jesus, então, ele diz que você e eu precisamos ter fé e não medo, por causa do poder que ele tem. Meu amado, você precisa entender que o vento e o mar, eles são símbolos aqui nesse texto também, dos problemas que nos ameaçam hoje. E Jesus diz que até esses problemas que ameaçam a minha e a sua vida, eles estão debaixo do seu poder. As leis da natureza estão em suas mãos. A natureza ouve a sua voz e o obedece. Em Mateus 28, no verso 19, nos diz e claramente fala para mim e para você, aí em Mateus 28, 19, que todo o poder e toda a autoridade no céu e na terra foi dada ao Senhor Jesus. Então nós não precisamos temer coisa alguma, porque Deus, Ele é todo poderoso, e quando Ele está presente na minha e na sua vida, o seu poder nos guarda, o seu poder nos livra. É por isso que o salmista, ao escrever o Salmo 91, ele disse assim: 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Espera um pouquinho, como é que é isso? Você está na guerra, cai 1000 do teu lado, 10.000 à tua direita, e você olha e fala assim: nada me atingiu. O que é isso, irmãos? É o poder de Deus, é a graça do Senhor. Quando você e eu cremos no poder de Deus, esse poder nos livra. A fé no Senhor Jesus e na sua graça nos livra. O Senhor é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Fé é o que nós devemos ter. Fé é uma atitude que você e eu precisamos ter no nosso coração para experimentarmos o poder de Deus. Se nós olharmos para as circunstâncias à nossa volta, se a gente olhar para as coisas que estão ao nosso redor, nós seremos dominados pelo medo. Mas se nós olharmos firmemente para o Senhor Jesus, como Paulo diz lá em Hebreus 12, olhando firmemente para o Senhor Jesus, para o autor e consumador da nossa fé, se nós fizermos isso, nós teremos fé para triunfar nas lutas. A fé, irmãos, ela faz você experimentar o poder de Deus. Poder de Deus. Talvez você tenha muitas experiências com isso. Eu já tive muitas experiências com o poder de Deus. Muitas experiências com o poder de Deus. Me lembro que numa dessas experiências com o poder de Deus, foi quando a gente ainda, e você já conhece essa história, mas ela é muito significativa para mim. Foi quando eu descobri que não podia ser pai. Eu não podia ser pai. Então, eu não poderia ter filhos. Era uma situação muito delicada. E depois descobri que o tratamento para você tentar a reprodução humana assistida era caríssimo. Além de ser caro, não te dá nenhuma garantia. Nenhuma garantia. A gente conhece histórias de pessoas que têm recurso financeiro e que tentaram várias vezes ter filhos e infelizmente essa experiência não foi alcançada, a experiência de ser mãe e de ser pai por essas pessoas.
E quando eu soube daquilo, a minha esposa, você conhece um pouco dessa história, minha esposa queria adotar crianças, queria adotar filhos. Quando ela falou isso para mim, que ela queria adotar crianças, eu disse para ela assim: eu serei pai de filhos, não vou adotar ninguém, não sou contra a adoção, acho algo extraordinário adotar filhos, mas eu serei pai de filhos. Uma convicção no meu coração. E quando nós fomos tentar a reprodução humana assistida, eu fiquei horrorizado com os valores que estavam envolvidos na tentativa dessa reprodução humana assistida. Me lembro que voltava de Belo Horizonte, e eu estava tão indignado, mas tão indignado com os valores, que era tão alto, que eu estava naquele tobogã, ali perto de Barão de Cocais, Carlinhos, onde tem aquele restaurante com os aviões, né? E aí tinha um caminhão na minha frente, e eu dei seta para cortar o caminhão, só que era faixa dupla, era uma retona, não tinha vindo ninguém. Aí veio um cara lá dos final, lá do outro lado, na direção contrária, batendo farol, e eu estava tão bravo com aqueles valores, conversando com a Lu, falei, mas é um absurdo, tão caro esse negócio, tal. Aí eu parei e falei assim, e aquele cara também está lá, ó, batendo farol para mim, está quase 1 quilômetro de mim, dá para me cortar, mesmo sendo proibido, dá para me cortar com maior tranquilidade. Aí eu cortei, estava tão chateado, que quando ele passou, logo adiante, tinha a polícia rodoviária e mandou encostar. O cara estava me avisando que tinha polícia, eu não estava vendo, estava tão chateado. Eu encostei, o cara da rodoviária falou assim, o senhor viu que o senhor fez uma ultrapassagem regular? Eu falei, vi sim, senhor. Falei, pode preencher a multa, fazer aí. Paguei a multa, estava errado mesmo, estava nervoso, mas fui para casa, orei, e nós estávamos naquele período, eu me lembro disso até hoje. A Lu e eu tínhamos feito um sacrifício muito grande durante alguns anos, para economizar um pouquinho de dinheiro para comprar um terreno, para a gente construir uma casa. Eu tive que gastar aquele dinheiro todo, mas eu na oração falei com Deus assim, falei, Deus, eu só tenho esse recurso, não tenho mais dinheiro para tentar ter filhos, sei que não é garantido, mas o Senhor é a minha segurança, o Senhor é o meu galardão, o Senhor é aquele que pode fazer uma intervenção nessa causa. E eu gastei, irmãos, o dinheiro para tentar ter filhos. Me lembro que naquele dia importante, quando nós estávamos no consultório do médico, que os óvulos da Lu tinham sido recolhidos e os meus espermas também, e tudo desenvolvido em laboratório, que hoje virou esses meninos grandão que está aqui, né? Estava lá, aí o médico com aquela pipeta enorme, que eu nunca tinha visto aquilo, Andréia, uma pipeta enorme, ele falou assim, olhou para mim, ó, sorte para nós, hein, pastor? Eu falei, sorte não, 1 minuto, e ele segurando aquela pipeta na mão, no ar, eu falei assim, posso fazer uma oração, doutor João? Ele falou assim, pode sim, pastor. E eu fiz uma oração, confiei no poder de Deus, valeu a pena, irmãos. O poder de Deus já vai fazer 19 anos, terça-feira aqui no nosso meio. Eles vão fazer 19 anos, são lindos, puxaram a mãe, né? Ainda bem. Poder de Deus, até hoje eu me emociono com isso. Poder de Deus, fé, confiança. A confiança em Deus trouxe um milagre para a minha vida. A confiança em Deus pode trazer um milagre para a sua vida também. Vamos ficar de pé e vamos orar. Feche seus olhos, nós vamos orar. Senhor Jesus, nós queremos nesse momento, ó Deus, apresentar o coração da tua igreja, do teu povo, daqueles que aqui estão nessa noite. E nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor possa renovar a fé da tua igreja, a confiança no coração do teu povo, na tua palavra, na presença do Senhor e também no teu poder, porque não existe situação que nós possamos estar experimentando, que o Senhor não possa nela realizar uma intervenção e um milagre. A solução, a resposta para o meu irmão, para a minha irmã na tua presença.
a vitória, ó Deus, para a fé desse irmão e dessa irmã que confia no Senhor diante das suas dificuldades. Nós cremos no milagre do Senhor, nós cremos na intervenção do Senhor na nossa vida, e nós, ó Deus, oramos nesta hora no nome de Jesus, para que o Senhor possa dar um crescimento à nossa fé, dar um crescimento, ó Deus, à fé de cada um dos irmãos e irmãs que aqui estão, de maneira, ó Deus, que eles possam ter experiências novas com o Senhor, experiências novas que vão levá-los a um amadurecimento, a um crescimento, de maneira que eles possam ser também luz do mundo e sal da terra ali onde eles estão com o seu testemunho. Nós oramos, ó Deus, para que o Senhor possa renovar a fé da tua igreja, em nome de Jesus, é o que nós te pedimos nesta hora, amém.